Luiz Eduardo Ramos, portanto, aparecendo aí na assinatura de um documento que a reportagem do Estadão mostrou, enquanto ele está lá no Twitter acusando os jornalistas de serem mentirosos, etc. O documento a que o ministro se refere pode ser lido, inclusive, na página oficial do Senado. Então, os documentos, da mesma forma que a CPI está coletando os documentos, e é nisso que precisa focar para estabelecer a cronologia dos fatos, em vez de ficar focando em opinião do time D da internet, que assumiu cargos no governo, a gente aqui precisa lidar também com os documentos oficiais. E você teve, de um lado, o Bolsonaro posando publicamente de quem não queria isso, vetando ali um item, mas na prática o seu governo fazendo aquilo de uma maneira sorrateira. Aquilo que, reservando lá uma verba no orçamento, principalmente para os parlamentares que são aliados do governo, que estão dispostos a passar pano para o governo, que estão dispostos a votar nas propostas do governo, eles então têm direito ali a milhões de reais que são pedidos ali aos ministérios, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional, e aplicados onde eles indicam que o dinheiro deve ser aplicado. E a gente viu aqui o caso de parlamentares que são de um estado, você tem o parlamentar do Acre apontando dinheiro para uma cidadezinha de Goiás, você tem o governador do Distrito Federal também, indicando dinheiro para ser aplicado lá no Piauí, onde tem fazenda, etc. E essas cidades de destino da grana, os prefeitos nem sequer sabiam dizer onde e como esse dinheiro foi aplicado. Quer dizer, tudo de uma maneira sem transparência, sem critérios definidos. E é isso que eu estou cobrando desde o começo do debate a respeito desse orçamento e das emendas de relator. Primeiro vídeo que eu fiz, num outro veículo de comunicação onde eu atuei, depois de voltar para ele logo em seguida de uma mudança, mais de um ano atrás, foi a respeito desse tema. Está lá disponível no YouTube, Felipe Moura Brasil explica atrito entre Congresso, orçamento, não me lembro agora exatamente qual é o título. Tudo lá explicadinho, e aquilo que eu mostrei lá no começo, com omissões da base governista, que deixou passar algo contra o que depois posou ali de ser contra, aquilo ainda se agravou. Na época que passou lá esse troço de emenda de relator, 30 bilhões de reais, para o Congresso indicar e tal, Eduardo Bolsonaro estava viajando. Eu mostrei lá com os documentos, com as postagens, fui lá a ata da sessão no Congresso Nacional e não teve nenhuma briga por parte da base governista contra aquilo, que depois se deteriorou ainda mais e foi instrumentalizado para atender a base governista num esquema sorrateiro de compra de apoio que obviamente remete ao mensalão do PT. O mensalão lidava ali com dinheiro ilícito, indo parar na mão do parlamentar, de uma maneira mais ostensiva. Dessa vez, são brechas obscuras criadas dentro de um orçamento, mas que servem ali para alimentar os parlamentares e supostamente as suas bases, né? Só que isso se distorceu e se deturpou na política brasileira a ponto de uma verba que deveria ser reservada com critérios definidos para atender demandas da base eleitoral do parlamentar usado para comprar o voto dele de apoio ao governo no Congresso Nacional. Sendo que, em alguns casos, o dinheiro nem sequer vai para a base do parlamentar, ele manda para outro estado, para outra cidade. Então é claro que é preciso haver uma grande investigação a respeito disso. Só que aí você tem o problema. No caso da CPI da Covid, o negacionismo veio por parte do presidente Jair Bolsonaro e da sua trupe, dessa claque aí que vai com ele onde ele for, né? Se ele foi negacionista, então se passa pano para o negacionismo, todos juntos, daquela maneira rasteira, porque é muito fácil fazer esse tipo de serviço, né, para essas pessoas sem muito talento ou já decadentes. Se o presidente diz aquilo, bom, então tem que passar o pano para o presidente. Se o presidente, os adversários dizem aquilo, então tem que atacar e tal. E que se dane, para eles, a coerência. Porque eles nunca retornam aos fundamentos comuns do debate, nunca retornam aos princípios a serem aplicados independentemente dos personagens envolvidos. Não, para eles é como defender o governo diante dessa situação.
É essa pergunta que se fazem todos os dias antes de ir para o microfone ou para a rede social. Isso, obviamente, deteriora o debate público. Então, o caso do orçamento foi isso, uma criação de brechas obscuras para atender ali aos desejos dos parlamentares e conseguir avançar a pauta do governo dessa maneira, obtusa, suja. E, repito, qual é a diferença? A CPI da Covid, o negacionismo partiu do governo. Agora, chegando aqui ao meu ponto, tem o envolvimento direto de um monte de parlamentares. E há parlamentares ali de oposição que não receberam a maior parte do bolo, mas que já estão implicados ali de alguma forma. Então não há um grande desejo de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse tipo de esquema, porque muitos parlamentares se beneficiam. E às vezes você tem outros parlamentares que não se beneficiam diretamente, mas são colegas daqueles que se beneficiam e estão mais interessados em varrer essa sujeira para debaixo do tapete. Como o assunto ainda é muito técnico, a gente traça aqui em linhas gerais, porque se for trazer aqui todos os detalhes, a gente precisaria de mais tempo, por isso é preciso ler as reportagens. Eles apostam nessa incompreensão por parte da população e que o jornalismo vai acabar esquecendo isso e eles vão continuar fazendo. Eles fazem esses ataques aí de rede social, o jornalista está mentindo, a imprensa mais uma vez contra o governo e tal, sempre dividindo o quê? A sociedade e nós contra eles, como se eles não tivessem lá a imprensa deles. Mas tem um apelo fazer esse tipo de ataque independentemente das informações e das circunstâncias. E aqui a gente mostra as informações e as circunstâncias. E aí o ouvinte pode viver dentro da realidade daquilo que está acontecendo e não ser enganado até a água bater na bunda deles e eles começarem a se fazer de sonsos como estão se fazendo na CPI.